Há uma força silenciosa que governa nossos dias antes mesmo que o sol toque a janela. Ela se revela nos primeiros pensamentos que temos ao acordar, nas intenções que colocamos na alma antes dos pés tocarem o chão. É ali, nesse instante delicado e poderoso, que decidimos quem seremos nas próximas horas. Os estoicos sabiam disso. Sabiam que um grande dia não começa com sorte ou com previsões otimistas, mas com uma escolha interna. A de viver com presença, com clareza, com propósito. O modo como você começa a sua manhã define o modo como você responde à vida. A maioria corre, pega o celular, reclama do despertador, se irrita com o trânsito, se afoga nas notificações. O caos se instala antes mesmo de tomar o primeiro café. Mas você não precisa começar assim. Você pode começar diferente. Você pode começar como um verdadeiro estoico, com sabedoria no olhar e serenidade no peito. O que acontece fora pode ser incerto, mas o que você planta dentro de si ao acordar. Isso sim é a verdadeira base de um dia grandioso. É nesse ponto que tudo muda. É aqui que você retoma o controle. Você não precisa de manhãs perfeitas. Precisa de uma mente treinada para transformar o imperfeito em aprendizado. Precisa acordar não buscando conforto, mas força. Não desejando aplausos, mas virtude. A vida lá fora vai te desafiar, mas se sua alma estiver firme, nenhum obstáculo será maior que você. Amanhã não é um detalhe, é o nascimento do que você vai construir hoje. É a preparação silenciosa dos guerreiros que enfrentam o mundo com sabedoria e não com reatividade. Comece o dia como um filósofo, como alguém que escolhe responder com calma, mesmo quando tudo convida à pressa. E neste vídeo, você vai receber 10 conselhos estoicos para começar suas manhãs com essa força interior. São ensinamentos que vão te preparar, todos os dias, para viver com mais equilíbrio, foco e coragem. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo como esse e compartilhe nos comentários a frase que será o seu mantra de hoje. Hoje será um dia incrível. Isso ajuda demais o canal e também cria uma corrente de positividade entre todos que passam por aqui. Agora, respire fundo, porque isso vai te preparar para um grande dia. 1. Acorde já sabendo que o mundo vai te testar. Quando os olhos se abrem pela manhã, muita gente acredita que acordou para mais um dia qualquer. Mas a verdade é que nesse instante, uma batalha silenciosa já começou. Não contra o mundo lá fora, mas contra aquilo que você carrega dentro de si. Expectativas irreais, pressa disfarçada de produtividade, desejos de controle sobre aquilo que nunca esteve nas suas mãos. A maioria levanta da cama esperando que tudo funcione como gostaria. Esperando que as pessoas sejam gentis, que o trânsito flua, que o café esteja quente, que nada atrapalhe os planos. E quando qualquer uma dessas coisas sai do roteiro, a frustração toma conta. É por isso que o estoico começa o dia diferente. Ele não se deita na esperança de um mundo dócil. Ele se levanta com a firmeza de quem já sabe que o mundo virá com os 2 pés no peito. E mesmo assim, escolhe permanecer em pé. Marco Aurélio, em suas Meditações, escreveu uma das frases mais poderosas para se começar um dia com consciência. Hoje, encontrarei pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e rudes. Mas ele não escrevia isso por amargura. Não era um lamento, muito menos um ataque. Era preparação. Ele compreendia a natureza humana e sabia que não podia exigir dos outros uma elevação que muitos ainda não tinham alcançado. Por isso, ao prever a imperfeição, ele não era surpreendido por ela. Quando você acorda esperando que o mundo te trate com justiça e carinho, basta uma única palavra atravessada para desmoronar seu humor. Mas se você acorda consciente de que o mundo é imperfeito e mesmo assim decide agir com virtude, então você já venceu antes mesmo de sair de casa. A beleza do estoicismo está justamente aí, em nos lembrar que o nosso maior inimigo não é o outro, mas a forma como reagimos ao outro. Não é o trânsito, mas a impaciência. Não é o erro do colega, mas a nossa necessidade de estar sempre certo. Não é a crítica, mas a carência de aceitação. O estoico não precisa de aplausos para seguir firme, nem de empatia alheia para continuar generoso. Ele sabe que tudo que vem de fora é instável, mutável, imprevisível. E é exatamente por isso que ele se ancora no que pode controlar. Sua mente, sua atitude, sua resposta. Enquanto o mundo muda de humor como o vento,
O verdadeiro praticante do estoicismo permanece constante. Ele pode até balançar, mas não quebra. Pode sentir, mas não se desequilibra. Pode ser ferido, mas nunca se torna a ferida. É por isso que esse conselho é tão poderoso. Comece o dia se lembrando de que o mundo vai te testar. E não com raiva disso, mas com preparo. Alguém vai tentar cortar sua fala. Outro talvez critique seu jeito. Um terceiro pode tentar tirar sua paz. Mas se você já estiver esperando isso, o impacto é menor. Você não se decepciona porque não esperava a perfeição. E mais, você se fortalece porque sabe que mesmo diante dessas situações, ainda pode escolher a melhor versão de si mesmo. Esse é o verdadeiro poder. Não o de controlar os acontecimentos, mas o de controlar a forma como você os interpreta e reage a eles. Acordar com essa consciência muda tudo. Você não entra no dia como um sobrevivente, mas como um construtor. Não fica à mercê do que acontece. Você direciona o que acontece dentro de você. Ao levantar da cama, já com a alma blindada e o coração sereno, você se torna como um guerreiro silencioso. Não aquele que levanta a espada, mas aquele que ergue o espírito. Não aquele que ataca, mas aquele que permanece. E isso não é fraqueza. Isso é maturidade emocional. Isso é grandeza de alma. Isso é a arte de não se deixar afetar por aquilo que não merece o seu abalo. Agora reflita. Quantas vezes o seu dia foi estragado por algo pequeno? Uma frase mal interpretada, um atraso que não dependia de você, um gesto frio de alguém que provavelmente também estava lutando suas próprias batalhas internas? O estoico entende que cada ser humano carrega dores que não se veem, e por isso não leva tudo para o lado pessoal. Ele respira antes de reagir, observa antes de concluir, escolhe antes de explodir. E essa escolha muda tudo. Muda o seu dia. Muda a sua paz. Muda a sua vida. Então, que tal começar o dia assim? Sem ilusão, sem ansiedade, sem depender do comportamento alheio para manter a sua leveza. Diga a si mesmo logo ao acordar: hoje pode ser que me testem, mas eu serei maior que qualquer provocação. Pode ser que o mundo me empurre, mas eu caminharei com firmeza. Pode ser que venham ventos contrários, mas minha raiz está firme. Faça disso um ritual, um compromisso silencioso com a sua própria integridade. Porque é isso que o mundo mais precisa, de pessoas que não se perdem quando as coisas saem do controle. De mentes que continuam lúcidas, mesmo em meio ao caos. De almas que, em vez de reagirem com fúria, respondem com sabedoria. E é exatamente esse tipo de pessoa que você está se tornando. A cada manhã, quando escolhe se preparar, em vez de apenas esperar. Quando decide agir com consciência, em vez de reatividade. Quando entende que os testes do mundo não são inimigos, mas oportunidades diárias de moldar o caráter. Por isso, nunca subestime o poder dos primeiros minutos do seu dia. Eles são o terreno onde se planta a sua força. São o chão onde você decide quem vai ser, mesmo que tudo ao redor tente te fazer esquecer. 2. Antes de olhar o celular, olhe para dentro. O mundo moderno te puxa, te arrasta assim que você abre os olhos. Um toque na tela e você já não está mais no seu quarto. Você está no grupo de mensagens, no feed de alguém, nas opiniões alheias, nas urgências que nem são suas. E tudo isso, antes mesmo de se lembrar de quem você é. O maior roubo que existe hoje não é o financeiro. É o roubo da presença, da consciência, do silêncio que constrói sabedoria. E é por isso que o estoico começa o dia diferente. Ele não se entrega ao barulho do mundo logo ao acordar. Ele primeiro visita o templo da sua mente. Ele se ouve antes de ser bombardeado por vozes externas. Ele se pergunta o que realmente importa antes que o mundo dite o que ele deveria achar importante. Epicteto dizia: examine-se a si mesmo. Essa é a primeira tarefa do dia, antes de qualquer outra. Antes mesmo de escovar os dentes, antes do café, antes da correria. Um estoico começa pela alma. Ele sabe que se não der direção à própria mente, ela será levada por qualquer vento. E o vento, no mundo de hoje, sopra forte, na direção do consumo, da comparação, da pressa, da ansiedade. Quando você acorda e a primeira coisa que faz é mergulhar no celular, você já não é mais dono do seu tempo. Você se torna refém da agenda dos outros, das imagens dos outros, dos problemas dos outros. E não há nada mais perigoso do que começar o dia sem estar inteiro. Os estoicos sabiam,
O tempo mais precioso é aquele que você passa consigo mesmo, mas não apenas existindo, refletindo, se escutando, organizando internamente aquilo que, se for negligenciado, mais tarde vai explodir em forma de estresse, impaciência ou exaustão. É no começo do dia que você pode alinhar seu espírito, como quem alinha uma flecha antes de atirar. E uma flecha bem alinhada segue firme, mesmo se o vento tentar desviar sua rota. Por isso, antes de olhar para uma tela, olhe para dentro. Pergunte-se: o que eu espero de mim hoje? Não o que os outros esperam, não o que o chefe exige, não o que as redes sociais valorizam. Mas você, o seu eu mais profundo, o que deseja viver hoje? A resposta pode parecer pequena. Pode vir em forma de uma única palavra: presença, serenidade, foco, leveza. E essa palavra será o seu guia, a sua âncora. Porque o mundo vai tentar te arrancar do eixo, mas se você já tiver um norte, você volta sempre para ele. Volta para dentro, volta para o silêncio. Volta para a decisão de viver com intenção. Os primeiros minutos da manhã são como solo fértil. Se você planta ali presença, colhe clareza ao longo do dia. Se planta comparação, ansiedade, agitação, o dia inteiro se perde em distração. Esse pequeno gesto, o de não tocar no celular nos primeiros minutos, parece simples, mas é profundamente revolucionário. É uma rebelião silenciosa contra o vício da distração. É como se você dissesse ao mundo: hoje, antes de ser de vocês, eu sou meu. E essa decisão muda tudo. Porque ao fazer isso, você assume controle. Você assume responsabilidade pelo que vai sentir, pelo que vai pensar, pelo que vai construir. Isso não significa que você vai ignorar o mundo. Significa apenas que você vai se preparar antes de encará-lo. É no silêncio da manhã que você pode fazer um breve exercício de gratidão. Não aquela gratidão artificial, forçada, repetitiva, mas uma gratidão sincera pelo simples fato de estar vivo, de poder recomeçar, de ter mais uma chance de fazer o dia valer a pena. É nesse instante que você pode respirar fundo, colocar os pés no chão e dizer a si mesmo: hoje eu escolho viver com presença. Hoje eu não me perco no ruído. Hoje eu ouço primeiro a minha voz. Se você tiver o hábito de escrever, anote seus pensamentos. Não precisa ser um diário elaborado. Pode ser uma frase, um sentimento, um pensamento que te visitou ao acordar. Escrever é uma forma de ordenar a mente, de dar forma ao que está difuso. Marco Aurélio fazia isso. Suas meditações eram, na verdade, escritas pessoais. Ele não escrevia para os outros, escrevia para si mesmo, para lembrar-se do que é essencial, para não se esquecer de quem queria ser, mesmo em meio às obrigações de um império. E se até um imperador precisava parar e refletir, o que dizer de nós? Você não precisa de uma manhã longa, precisa de uma manhã com alma, com intenção, com escolha. Antes de deixar que o mundo te engula, escolha como você vai se posicionar diante dele. Você quer reagir a tudo como alguém que está sendo levado pela correnteza? Ou quer responder com a firmeza de quem já decidiu o que carrega no coração? Essa escolha acontece cedo. Acontece nos primeiros minutos. Acontece entre a decisão de mergulhar na distração ou mergulhar na sua essência. Comece com pouco. 5 minutos, um silêncio consciente, um pensamento escrito, uma respiração profunda, uma frase estoica que você carrega no peito. Não se trata de ritual místico, trata-se de preparo, de direção, de domínio, porque quem começa o dia consigo mesmo se fortalece para lidar com tudo e todos, e quem começa o dia distraído se perde de si logo nas primeiras horas. No estoicismo, a mente é como um campo de batalha, e todo guerreiro sábio sabe. O verdadeiro combate começa antes do primeiro golpe. Por isso, amanhã, quando acordar, não corra para a tela, corra para dentro. Antes de se conectar com o mundo, conecte-se com você. E lembre-se, você não está atrasado, você está no tempo certo. Porque quando a alma desperta antes do corpo, o dia tem mais sentido, mais presença, mais poder. 3. Organize o caos da mente antes de organizar o caos do mundo. Ei, antes de sair arrumando a casa, respondendo e-mails, resolvendo pendências, me deixa te perguntar uma coisa: como está aí dentro? Não falo do seu corpo, falo da sua mente, falo do seu mundo interno, da sua respiração, da sua disposição. Porque tem gente que acorda e vai direto para a correria.
Organiza tudo por fora, mas esquece que o verdadeiro caos está dentro. E se a cabeça estiver em desordem, o dia inteiro fica confuso. É como tentar navegar sem bússola, como sair correndo sem saber aonde quer chegar. É por isso que esse conselho estoico é tão necessário. Antes de arrumar o mundo, alinhe seu espírito. Antes de se preocupar com o externo, acalme o interno. Sêneca dizia que nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai, e isso é profundamente verdadeiro. Quando você acorda e já é tragado pela urgência das tarefas, pelo barulho da cidade, pela avalanche de responsabilidades, acaba se perdendo. Mesmo que esteja em movimento o tempo todo, sente que não está produzindo nada realmente valioso. E quer saber por quê? Porque você começou pelo lado errado. O estoico sabe que o dia precisa de direção, não de pressa. A pressa, sem clareza, é só ansiedade disfarçada. Você corre, mas não sabe se está se aproximando ou se afastando do que realmente importa. Por isso, pare, respire. Olhe com honestidade para a sua mente antes de olhar para a lista de tarefas. O que você está sentindo hoje? Ansiedade, cansaço, gratidão, uma leve inquietação que você não consegue nomear? Tudo isso importa. Porque, veja, o estado da sua mente é como o terreno onde você vai plantar todas as suas ações. Se ele estiver duro, seco, desorganizado, até a melhor semente se perde. Mas se você rega esse terreno, se você observa e acolhe o que está ali, então tudo floresce com mais naturalidade. A vida externa segue o ritmo da vida interna. Essa é uma verdade que os estoicos compreenderam profundamente. E eu te falo com carinho. Às vezes, o que mais precisamos de manhã não é de café forte ou de uma agenda cheia. É de silêncio. É de uma conversa honesta com a gente mesmo. É de um momento em que a gente diga, calma, ainda não comecei o dia, ainda estou me preparando para ele. Esse intervalo entre acordar e agir é precioso demais para ser ignorado. Porque se você organiza primeiro a mente, você não se perde nas distrações. Você age com clareza, com foco, com firmeza, e não há sensação melhor do que perceber que você está no controle da sua própria direção. Muita gente tem medo do silêncio. Porque é no silêncio que aparecem as perguntas que evitamos durante o dia todo. Mas o estoico não foge disso. Ele olha para dentro com coragem. Ele organiza os próprios pensamentos como quem arruma um templo antes de receber visitas. Ele entende que uma mente desorganizada transforma qualquer tarefa simples em uma tempestade. Já uma mente tranquila transforma até os dias difíceis em aprendizado. E olha, não estou dizendo que você vai controlar tudo só porque meditou ou refletiu pela manhã. Os desafios virão de qualquer forma. Mas quando você começa o dia organizando sua mente, você reage diferente a esses desafios. Você não é mais empurrado pelos acontecimentos. Você se torna a base firme em meio ao caos. Pensa comigo. Quantas vezes você se sentiu esgotado, não pelo que fez, mas pela forma como fez? Pela confusão mental, pela ansiedade, pela falta de direção? Agora imagina como seria começar o dia com sua mente calma, clara, centrada. Não seria perfeito, mas seria mais leve. Seria mais seu, porque o estoico entende que o verdadeiro domínio começa ali, nesse instante onde tudo ainda é silêncio, onde tudo ainda pode ser moldado. Ele não espera o mundo estar em ordem para se sentir bem. Ele escolhe estar bem, mesmo quando o mundo está em desordem. Então, meu amigo, minha amiga, o convite aqui é simples, mas profundo. Todas as manhãs, separe um momento para organizar o seu interior. Não importa se são 10 minutos ou apenas 3. Feche os olhos, respire devagar, reconheça os pensamentos que estão te visitando. Pergunte a si mesmo o que realmente importa hoje. O que você quer sentir? Qual valor você quer viver nesse dia? Não deixe o piloto automático guiar o seu caminho. Não entregue as chaves da sua paz para os outros. Comece por dentro, e o resto se organiza em torno disso. Antes de seguirmos, só uma lembrança importante. Se você quer transformar a sua vida com o estoicismo, o meu manual Estoicismo para uma Vida Moderna pode ser o seu próximo grande passo. Descubra estratégias práticas para aplicar os princípios estoicos no dia a dia e conquistar equilíbrio, clareza e paz interior. Não deixe para depois. Clique agora no link na descrição ou no comentário fixado e comece a sua transformação hoje mesmo. Agora, de volta à lição. 4. Lembre-se,
Tudo o que é externo é instável. A primeira ilusão do dia costuma vir com o despertador. Achamos que temos controle, que ao abrir os olhos e seguir nossa rotina, tudo vai acontecer conforme o planejado, que as pessoas vão corresponder às nossas expectativas, que o tempo vai colaborar com os nossos planos, que a vida vai respeitar a nossa agenda. Mas a verdade é outra. A verdade, muitas vezes desconfortável, é que tudo o que está fora de você pode mudar a qualquer instante. O clima, as pessoas, as respostas, os humores, os resultados, tudo. E se você ainda está tentando construir um bom dia com base no que é instável, vai se frustrar, vai se desgastar, vai perder a paz. É por isso que o estoico, ao acordar, faz algo diferente. Ele lembra a si mesmo: o que está fora de mim não me pertence. Essa lembrança não é fuga, nem indiferença cínica. É sabedoria. É consciência da natureza das coisas. O estoico compreende que não adianta esperar a estabilidade do que é, por definição, incontrolável. E isso inclui praticamente tudo o que está lá fora. O comportamento dos outros, a maneira como o mundo te percebe, os resultados do seu esforço, a aceitação das suas ideias, o tempo, o trânsito, as notícias, o destino. Tudo isso está fora do seu alcance. Você pode influenciar? Talvez. Mas controlar? Jamais. E essa consciência, quando bem compreendida, não gera passividade. Ela gera liberdade. Porque quando você para de tentar controlar o que não pode, sobra energia para cuidar do que realmente está nas suas mãos. A sua atitude, a sua visão, a sua resposta diante dos acontecimentos. Quantas vezes o seu humor desabou por causa de algo pequeno? Um atraso, um olhar atravessado, um não recebido, uma palavra mal colocada. E veja, essas coisas sempre vão acontecer. Sempre. O que muda não é o mundo. O que muda é a forma como você lida com ele. E isso é o coração do estoicismo. A chave que abre uma nova forma de viver. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, mesmo tendo exércitos sob seu comando, sabia que não tinha poder sobre a alma dos outros. Ele dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Perceba isso e encontrará a força. Essa frase, se vivida todos os dias, pode mudar completamente sua forma de começar as manhãs. Ao lembrar que tudo o que é externo é instável, você se prepara, você se protege, você constrói sua serenidade sobre uma base sólida, o seu próprio caráter. Porque veja, tudo o que for construído com base em fatores externos será frágil. Se a sua paz depende do silêncio da casa, ela acaba no primeiro barulho. Se sua autoestima depende dos elogios, ela desmorona diante da crítica. Se seu entusiasmo depende dos resultados, ele evapora nas frustrações. Mas se a sua força nasce do compromisso com a sua própria virtude, então nada pode te tirar do eixo. Nada. Porque você não está construindo sobre areia, está construindo sobre rocha. E essa rocha é a consciência de que você é responsável apenas pelo que está no seu poder. Sêneca dizia que a verdadeira liberdade está em querer o que já acontece do jeito que acontece. Parece estranho à primeira vista, não é? Querer que as coisas sejam como são. Mas isso não é conformismo. É aceitação ativa. É maturidade. É compreender que lutar contra o incontrolável só gera sofrimento. Que resistir ao que não depende de você é como tentar segurar o vento. Você perde energia, tempo e ainda se machuca no processo. O estoico aprende a fluir com o que vem, mantendo firme apenas aquilo que é dele. Sua clareza, sua retidão, sua intenção. Por isso, ao acordar, em vez de sair tentando arrumar o mundo, arrume sua mente. Diga a si mesmo: hoje eu não controlo o que vão me dizer, mas posso controlar como vou reagir. Hoje eu não controlo se vai chover ou se vai atrasar, mas posso manter minha paciência. Hoje eu não controlo se serei compreendido, mas posso escolher permanecer fiel aos meus valores. Essa é a atitude do sábio. Não é passivo, não é apático, é consciente. É alguém que compreendeu que a verdadeira estabilidade não vem do mundo, vem da alma. E é exatamente por isso que esse conselho é tão poderoso para começar o dia. Porque, convenhamos, você pode até tentar programar tudo nos mínimos detalhes, mas basta uma ligação inesperada, uma má notícia, um imprevisto qualquer, e tudo muda. Agora, se você já acorda lembrando que o externo é instável, essas mudanças não te abalam tanto.
Você não se apega ao plano, você se apega à presença, à virtude, à capacidade de adaptação. Você se torna como a água, flexível, mas irredutível em sua essência. E esse tipo de postura muda a qualidade do seu dia. É claro que isso não se desenvolve da noite para o dia. É prática, é treino, é escolha diária. Mas quanto mais você repete essa lembrança, tudo o que é externo é instável, mais forte você se torna. E aos poucos você começa a viver de outro modo, de um modo mais leve, mais lúcido, mais profundo. Você para de se cobrar por coisas que não controla, para de carregar culpas que não são suas, para de se envolver em dramas que só te drenam, e passa a usar sua energia para aquilo que realmente constrói. Pensamentos elevados, atitudes corretas, paz interior. E olha que curioso, quando você vive assim, você não só se sente melhor, você se torna um exemplo, porque as pessoas percebem, elas veem que, enquanto o mundo todo está em pânico por causa do inesperado, você continua firme. Não porque não sente, mas porque sabe onde está pisando. Porque aprendeu a se ancorar em algo que não muda, a escolha de viver com sabedoria. Então, antes de começar seu dia, faça essa pergunta a si mesmo. O que estou tentando controlar que não depende de mim? Talvez seja o humor de alguém, talvez seja a opinião dos outros, talvez seja o reconhecimento, a validação, a aceitação. E ao perceber isso, solte, liberte-se. Porque quanto mais você solta o que não controla, mais espaço você cria para fortalecer aquilo que realmente importa. E essa é a proposta estoica para as manhãs. Começar o dia com o pé no chão e o coração em paz. Saber que o mundo vai oscilar, mas você pode permanecer estável. Saber que tudo ao redor é vento, mas que dentro de você existe um centro. E esse centro, ninguém pode tirar de você. Nenhuma crítica, nenhum erro, nenhum imprevisto, porque esse centro é sua consciência desperta, é sua alma lúcida, é a certeza de que, apesar do caos lá fora, você segue inteiro por dentro. 5. Não deseje que o dia seja fácil, deseje que você seja forte. A maioria das pessoas, ao abrir os olhos, faz um pedido silencioso. Que hoje tudo corra bem, que não haja problemas, que as pessoas estejam calmas, que o trânsito flua, que o trabalho não traga imprevistos. Elas desejam que o mundo colabore, que o dia seja fácil. Mas quem vive esperando que o mundo colabore está sempre à beira da frustração. Porque o mundo não gira ao redor dos nossos desejos. O que é fácil para um é difícil para outro. O que é justo para você pode parecer injusto para alguém. E essa confusão natural da vida não vai se alinhar magicamente à nossa vontade. Por isso, o estoico não deseja dias leves. Ele deseja ser leve. Ele não pede que o mundo seja gentil. Ele decide ser firme, forte e estável, mesmo que o mundo esteja em turbulência. Essa mudança de perspectiva muda tudo, porque quando você deseja apenas que o dia seja fácil, qualquer obstáculo te tira do eixo. Basta um atraso, uma crítica, uma palavra atravessada, e lá se vai sua paz, sua energia, sua força. Você se torna refém das circunstâncias. Mas quando você acorda e diz a si mesmo, não importa o que vier, eu estarei pronto, algo dentro de você muda. Uma espécie de armadura invisível se forma, e essa armadura não te separa do mundo. Pelo contrário, ela te protege justamente para que você esteja inteiro no mundo, para que possa atravessar os altos e baixos com dignidade e não com desespero. Sêneca nos lembra que a vida não se trata de evitar dificuldades, mas de se tornar alguém que lida bem com elas. E olha, os desafios virão, sempre, de formas pequenas ou grandes. Às vezes você nem os vê chegando. Eles aparecem disfarçados, em um olhar, em uma notícia, em um silêncio. E se você não estiver preparado, cada pequena frustração vai parecer uma tragédia. Mas se você se fortalece por dentro, se treina sua mente e alma todas as manhãs como um guerreiro treina sua espada, você começa a enxergar tudo de forma diferente. Você não pergunta mais, por que isso está acontecendo comigo? Você pergunta, o que posso aprender com isso? E essa pergunta transforma a dor em sabedoria. Essa prática estoica nos convida a abandonar a ilusão de que tudo precisa dar certo para sermos felizes. A felicidade estoica não vem da ausência de problemas, vem da maturidade emocional de saber que podemos enfrentá-los. É uma felicidade sólida, que não depende das marés. Ela permanece mesmo quando os ventos sopram contra, porque ela não está nas circunstâncias.
Está na nossa relação com elas. Marco Aurélio escreveu: se estiveres perturbado por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua estimativa dela. E isto tens o poder de revogar a qualquer momento. Essa frase é um lembrete poderoso. Você não sofre pelas coisas, mas pelo modo como as interpreta. E isso está em suas mãos. Então, ao acordar, não diga: tomara que nada dê errado. Diga: tomara que eu tenha força para lidar com tudo que vier. Essa força não é rigidez, não é dureza, é firmeza serena. É uma base sólida que te permite viver o dia com autenticidade, sem se perder nas emoções que vêm e vão. Você não precisa ser frio. Pode sentir tudo, mas sentir não é o mesmo que se deixar arrastar. Sentir é humano. Reagir com sabedoria é treino. E como se treina isso? Começa nos detalhes. No momento em que você percebe a irritação surgindo e escolhe não alimentá-la. No instante em que ouve uma crítica e escolhe aprender ao invés de se defender. No minuto em que o dia parece difícil e você decide enfrentá-lo com firmeza e não com vitimismo. Cada uma dessas escolhas fortalece a sua alma. E quanto mais você treina, mais leve você se torna. Porque a força não está em resistir ao mundo com dureza, mas em atravessar o mundo com consistência. Quantas vezes você já acordou esperando que tudo desse certo e foi exatamente o contrário? E quantas dessas vezes você terminou o dia frustrado, como se algo tivesse sido tirado de você? Mas a verdade é que nada foi tirado. O que faltou foi preparo. Foi clareza. Foi a lembrança de que o mundo não tem a obrigação de facilitar as coisas. Cabe a você decidir como vai se posicionar diante dos obstáculos. Você pode encarar cada um deles como um castigo, ou como um campo de treino. Pode ver cada desafio como uma injustiça, ou como uma chance de se tornar mais forte. Essa é a postura do estoico. Ele não acorda esperando conforto. Ele acorda com disciplina. Ele se prepara. Como um atleta, como um soldado, como alguém que sabe que a vida muitas vezes exige coragem, paciência, resiliência. E essas qualidades não surgem do nada. Elas são cultivadas. São repetidas até se tornarem naturais. E quando se tornam naturais, você não precisa mais torcer por dias fáceis. Você se torna a pessoa capaz de enfrentar qualquer tipo de dia. Talvez hoje mesmo, enquanto assiste a esse vídeo, você esteja passando por um momento difícil. Talvez o que você mais queira agora seja um alívio. Uma trégua. E está tudo bem sentir isso. O que não pode acontecer é você se esquecer de que é mais forte do que pensa, que há em você uma centelha de firmeza que só precisa ser lembrada. E esse conselho estoico é, antes de tudo, um lembrete. Você não está aqui para que a vida seja fácil. Você está aqui para crescer, para amadurecer, para florescer mesmo quando as estações parecem contrárias. Então, da próxima vez que algo não sair como esperado, em vez de reclamar, respire. Observe. Reflita. Pergunte a si mesmo: o que esse momento está tentando me ensinar? Porque todo desconforto carrega um convite ao crescimento. Todo dia difícil carrega um chamado à superação. E quanto mais você responde a esses chamados com lucidez, mais forte se torna. E quanto mais forte se torna, menos depende do mundo ser perfeito para se sentir em paz. 6. Gratidão não é só um sentimento. É uma postura. Você já parou para perceber o que carrega nos primeiros pensamentos do dia? Não estou falando apenas do que você pensa, mas do que você sente. Aquela sensação que se instala antes mesmo de você se levantar. Ela já começa a moldar o seu olhar sobre tudo o que vem depois. Tem gente que acorda com pressa, com preocupação, com uma angústia vaga que nem sabe nomear. E tudo bem sentir isso. Mas o problema é quando deixamos esses sentimentos dirigirem o nosso dia sem nem questioná-los. O estoico faz o oposto. Ele questiona, ele examina e, acima de tudo, ele escolhe. E uma das escolhas mais poderosas que se pode fazer logo pela manhã é essa: assumir a postura da gratidão. Mas atenção, não estou falando daquela gratidão superficial, feita de frases prontas e sorrisos forçados. Gratidão estoica é mais profunda. Ela nasce da compreensão da impermanência, do entendimento de que nada é garantido, de que tudo o que você tem hoje, desde a cama onde dorme até as pessoas que ama, pode desaparecer. E não por maldade do universo, mas porque a vida é assim, instável, transitória, frágil. O estoico não se desespera com essa verdade.
Ele a abraça. Ele a transforma em combustível para viver melhor. Ele acorda e pensa: poderia não ter acordado, mas estou aqui. E isso já é motivo suficiente para agradecer. Essa postura transforma completamente a forma como você enxerga o dia. Porque, veja, quem vive no modo automático não vê nada. Acorda, levanta, corre, responde, resolve, mas não sente. Não reconhece. Não percebe que está vivendo algo que já é por si só extraordinário. Respirar. Caminhar. Ter mais um dia para fazer diferente. Para crescer. Para perdoar. Para recomeçar. Quando você se reconecta com essa simplicidade profunda, até os problemas mudam de tamanho. Não que desapareçam, mas você não os encara mais como tragédias. Encara como parte da dança da vida, que mesmo em seus passos mais difíceis, ainda é uma oportunidade. A gratidão, nesse sentido, não é um sentimento que vem quando tudo está bem. Ela é uma escolha, mesmo quando nada parece estar no lugar. É você decidir olhar para o que ficou, e não apenas para o que faltou. Para o que deu certo, e não apenas para o que falhou. Para o que está funcionando, ainda que muito esteja fora do controle. Essa mudança de foco te fortalece, porque onde há gratidão, há força interior, há clareza, há presença. E o que o estoico mais deseja cultivar logo pela manhã é isso: presença com sentido. Marco Aurélio, em suas meditações, costumava refletir sobre a brevidade da vida. Ele via cada novo amanhecer como uma chance de se aprimorar. Não esperava que tudo fosse fácil, não esperava reconhecimento, mas agradecia por mais um dia, por mais uma oportunidade de viver com virtude. E essa é a chave. Gratidão estoica não é emocionalismo, é disciplina, é lucidez. É você acordar e, antes mesmo de pegar no celular, parar por um instante e dizer: hoje eu agradeço pela chance de ser melhor. E aqui vai uma verdade dura, mas libertadora. Você pode passar o dia inteiro buscando conquistas lá fora, mas se não cultivar gratidão por dentro, nada vai te satisfazer. Você pode ter o emprego dos sonhos, o carro que sempre quis, o corpo ideal, o reconhecimento, os números, os seguidores, e ainda assim se sentir vazio. Porque sem gratidão, tudo vira obrigação. Tudo parece pouco, tudo se transforma em peso. Mas com gratidão, até o pouco vira muito. Até o simples vira grandioso. Até o silêncio vira música. Agora pense, como seria começar todos os seus dias com essa postura, não esperando por algo para agradecer, mas agradecendo por estar aqui, por poder tentar de novo, por poder mudar, por poder respirar. A vida é feita de detalhes, mas quem não tem gratidão passa por ela sem notar nada. Já quem cultiva essa presença grata, transforma cada gesto em algo maior. Um café da manhã se torna um momento sagrado. Um bom dia se torna uma ponte. Um abraço se torna eternidade. Tudo ganha significado. E não se trata de negar a dor, de fingir que está tudo bem quando não está. O estoico não é um ingênuo. Ele sente, sofre, enfrenta perdas. Mas mesmo nos momentos de dificuldade, ele procura um espaço de gratidão. Às vezes é por uma lição aprendida. Outras vezes por uma pessoa que ficou ao seu lado. Ou simplesmente pelo fato de ainda estar respirando. É nesse lugar interior que a gratidão verdadeira mora. No reconhecimento de que a vida, com tudo que ela traz, ainda vale a pena ser vivida. Sêneca dizia: nada é mais honroso do que a gratidão. E honrar a vida todos os dias começa com esse reconhecimento silencioso. Eu recebi mais um dia, e isso é tudo. Não importa o que vai acontecer depois. O que vier, eu enfrentarei. Mas por agora, neste instante, eu estou aqui, vivo, presente. Pronto. Essa é a verdadeira oração do estoico ao acordar. Uma prece sem palavras, mas cheia de significado. Um compromisso com a própria existência. Uma reverência silenciosa ao mistério de estar vivo. E se você quiser levar isso para a sua rotina, comece simples. Ao abrir os olhos, antes de qualquer coisa, pense em 3 motivos para agradecer. Não precisa ser grandioso. Pode ser a cama em que você dormiu, a pessoa que está ao seu lado, a saúde, ainda que imperfeita, a chance de recomeçar. Repita esse gesto todos os dias. Torne a gratidão um hábito, não um acaso. Uma postura, não uma exceção. E você vai perceber, o mundo lá fora pode até não mudar, mas algo dentro de você muda profundamente. Porque quem começa o dia com gratidão, começa o dia com poder,
com presença, com luz. E essa luz, uma vez acesa por dentro, ninguém mais pode apagar. 7. Haja como se tudo o que você fizesse estivesse sendo escrito em sua biografia. Todos os dias, ao acordar, você recebe uma nova página em branco. Uma folha silenciosa, invisível, que vai sendo preenchida ao longo do dia. Não com palavras, mas com ações, escolhas, reações, posturas. Cada gesto, cada atitude, cada decisão é uma frase escrita nessa biografia que você está construindo sem perceber. O problema é que muita gente vive como se ninguém estivesse lendo. Vive como se os dias não importassem, como se o que se faz no privado, no pequeno, no oculto, fosse insignificante. Mas o estoico vê diferente. Ele sabe que cada atitude revela quem somos, que mesmo aquilo que ninguém vê, molda o que nos tornamos. E por isso, ele escolhe viver com consciência. Como se cada ato fosse uma linha de um livro que um dia será lido, talvez não por outros, mas por sua própria consciência. Epicteto dizia: não te comportes como se fosses viver 10.000 anos. Há algo de urgente nessa frase, um chamado à presença, uma lembrança de que o tempo passa e a vida não nos espera. E se é assim, por que agir com descuido? Por que viver no automático como se houvesse sempre um amanhã garantido para ser melhor, para pedir perdão, para mudar, para fazer diferente? O estoico acorda com essa consciência viva. Hoje pode ser o último dia da minha história. E se for, o que estarei escrevendo nele? Essa pergunta muda completamente a forma como você se posiciona diante do dia. Não se trata de viver com medo da morte. Trata-se de viver com a dignidade de quem honra a vida. Porque quando você age com a consciência de que cada momento importa, você passa a colocar mais valor no presente. Você pesa as palavras antes de lançá-las. Você pensa 2 vezes antes de agir por impulso. Você se pergunta com honestidade: essa escolha me representa? Porque se a resposta for não, então talvez ela não mereça ser escrita nesse capítulo do seu dia. A verdade é que muitos de nós vivemos como se estivéssemos em ensaio, como se a vida real ainda fosse começar. Mas não há ensaio, não há preparação para viver. A vida já está acontecendo, agora mesmo. E o estoico é aquele que desperta para essa verdade, que não espera condições ideais para ser virtuoso, que não aguarda reconhecimento para fazer o bem, que não age com ética apenas quando alguém está olhando, porque ele sabe. A verdadeira grandeza está naquilo que você faz quando ninguém está assistindo. E isso nos leva a uma reflexão poderosa. Qual é a história que você está escrevendo com seus dias, com suas manhãs, com seus pequenos gestos diários? Porque o que se repete forma um padrão, e esse padrão constrói o seu caráter, e o seu caráter é a sua biografia viva, não o que você diz, não o que você posta, mas o que você faz. O que você escolhe mesmo quando seria mais fácil ceder. O que você mantém mesmo quando o mundo inteiro parece ter esquecido. Os valores que você sustenta mesmo quando ninguém te aplaude por isso. O estoico entende que cada manhã é uma chance de reafirmar quem se deseja ser, de ajustar a rota, se preciso, de começar de novo. E por isso, ele age com intenção, com propósito, com senso de responsabilidade, não com peso, mas com honra, porque existe uma honra silenciosa em viver bem, em não desperdiçar o tempo, em não se entregar à mediocridade, ao ódio, ao egoísmo. E essa honra não precisa de troféus, precisa apenas de um coração firme e de uma mente desperta. Sêneca, em suas cartas, nos lembra que a vida não é curta, nós é que a tornamos curta ao desperdiçá-la, ao perder tempo com o que não eleva, ao investir energia no que não transforma, ao viver repetindo ciclos que já não nos servem. Mas tudo isso começa a mudar quando você decide que a sua vida merece ser vivida com qualidade, e essa qualidade não vem de fora, não vem das circunstâncias, vem da postura, da forma como você decide agir mesmo diante do caos, da dor, da dúvida. Então, ao acordar, experimente esse exercício. Pense que hoje você vai escrever mais um capítulo da sua história, e que esse capítulo será lido, se não por outros, ao menos por você mesmo em silêncio, quando se deitar à noite. E se for assim, o que você quer deixar escrito ali? Que valores quer registrar? Que tipo de pessoa você escolhe ser? Isso muda tudo. Muda a forma como você fala com os outros. Muda a maneira como lida com seus próprios erros. Muda até a forma como você respira diante de uma adversidade.
E não se trata de perfeição. Se trata de presença, de coerência, de compromisso com aquilo que você diz que acredita. Porque viver de verdade não é só falar bonito, é agir com beleza, é transformar a filosofia em prática, é aplicar o estoicismo na fila do mercado, no trânsito, no cansaço do fim do dia, nas frustrações pequenas que costumam nos tirar do sério. É nesses momentos, e não nos grandes discursos, que você realmente escreve sua biografia. E eu te convido de coração a fazer esse pacto silencioso consigo mesmo. Acorde todos os dias com essa intenção. Hoje, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém valorize, mesmo que tudo me empurre para baixo, eu vou agir como alguém que está escrevendo uma bela história. E essa história, meu amigo, minha amiga, será sua. Somente sua. Mas ela será sentida. Ela será refletida no olhar, nas palavras, no modo como você caminha. Porque quem vive com propósito irradia uma luz que não precisa de palco. 8. Treine a alma no silêncio. Antes que o mundo acorde com sua pressa, com seus sons agudos, com sua urgência disfarçada de importância, reserve um instante, um intervalo, um espaço sagrado entre o despertar do corpo e o início da corrida, antes de qualquer notificação, antes de qualquer voz, antes até mesmo do pensamento automático. Só você e o silêncio. Porque o silêncio não é ausência de som, é presença de alma, é no silêncio que você se reencontra. É nele que você ouve com nitidez aquilo que está dentro de você, sem interferência, sem ruído, sem julgamento. E é exatamente por isso que o estoico todos os dias procura esse instante, para treinar a alma, não com gritos, mas com silêncio. Vivemos em uma época onde o barulho nos acompanha desde o primeiro segundo da manhã, um alarme estridente, o celular vibrando, a televisão ligada, o rádio no carro, as notificações pingando, os feeds girando, tudo grita, tudo chama, tudo exige, e sem perceber, a nossa mente vai sendo tomada, como um campo fértil que recebe sementes que não escolheu, notícias que não procurou, preocupações que não são suas, comparações que não fazem sentido. E nesse redemoinho diário, o que se perde primeiro é a sua paz. É por isso que o silêncio precisa ser um exercício, um treino, uma prática deliberada, porque se você não escolhe o silêncio, o barulho escolhe você. Sêneca dizia, o tempo não é curto, a gente é que o desperdiça. E o tempo que mais desperdiçamos é esse. O tempo de se ouvir, o tempo de se centrar, o tempo de por um instante não querer resolver nada, não querer parecer nada, não querer responder a nada, apenas estar, apenas respirar, apenas existir com presença. Você não precisa de 1 hora, precisa de 5 minutos, mas 5 minutos inteiros, sem distrações, sem desvios, apenas com você mesmo diante de si. Esse é o maior presente que você pode se dar ao acordar. O reencontro com sua essência antes que o mundo tente te empurrar para longe dela. O silêncio, nesse sentido, não é um luxo. É um recurso vital. É o espaço onde você limpa a mente, ordena o espírito e relembra o que é essencial. Porque o caos lá fora pode até continuar, mas quando o seu interior está organizado, você responde ao caos com sabedoria, com firmeza, com discernimento, e tudo isso começa no silêncio. Não à toa, os maiores filósofos, pensadores e líderes da história cultivavam esse hábito. Marco Aurélio escrevia em seu diário silenciosamente. Epicteto meditava antes de ensinar. Sêneca escrevia longas cartas nas primeiras horas do dia, quando o mundo ainda dormia. E veja, silêncio não significa ausência de pensamentos, nem ausência de ação. Significa a criação de um espaço seguro dentro de você, um lugar onde você se recolhe não para fugir do mundo, mas para estar inteiro nele. O estoico não se isola do barulho por fraqueza. Ele mergulha no silêncio por sabedoria. Ele sabe que sem esse retorno diário ao centro, sua mente vira presa fácil do impulso, da raiva, da ansiedade, da pressa, da distração. É no silêncio que ele se prepara, que ele observa suas emoções antes que elas o dominem, que ele decide com calma o que vai carregar e o que precisa soltar. E essa prática simples pode transformar completamente o seu dia, porque 5 minutos de silêncio verdadeiro, aquele que vem com respiração profunda, com presença, com intenção,
valem mais do que horas correndo de tarefa em tarefa sem saber por quê. Nesse espaço, você pode se perguntar: o que realmente importa para mim hoje? O que eu quero sentir ao final desse dia? O que posso deixar para trás agora de manhã, antes de carregar peso desnecessário? Você não precisa encontrar todas as respostas. Só precisa fazer as perguntas certas. O silêncio te ajuda nisso. Ele limpa o caminho para que as respostas apareçam mais à frente, com mais leveza, com mais verdade. E não pense que é fácil. Treinar a alma no silêncio exige coragem, porque quando tudo se cala, o que resta é você com você. E nem sempre gostamos do que ouvimos dentro. Surgem medos, memórias, verdades que preferíamos ignorar. Mas é exatamente aí que está o poder. Porque é nesse confronto silencioso que nasce a verdadeira força. A força de quem se conhece, de quem se reconhece, de quem aprendeu a ouvir a si mesmo antes de se jogar no ruído do mundo. Por isso, amanhã cedo, antes de qualquer coisa, escolha isso. Feche os olhos por alguns minutos, sinta sua respiração, deixe o corpo relaxar, não tente pensar, não tente resolver. Apenas esteja, presente, ali. E se um pensamento vier, observe-o com gentileza. Deixe que ele passe como uma nuvem e volte, sempre volte. A mente vai fugir, é natural, mas você pode trazê-la de volta, sempre. Cada retorno é um treino, cada silêncio é um músculo que se fortalece. Ao longo do tempo, você vai perceber que esses minutos de quietude não só melhoram suas manhãs, eles mudam a qualidade da sua vida. Porque você se torna mais paciente, mais consciente, menos reativo, mais centrado. Você começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas, a ouvir melhor as pessoas, a escutar melhor a si mesmo. Tudo isso nasce de um hábito tão simples, mas tão subestimado, o hábito de se encontrar no silêncio. E eu te pergunto com sinceridade, quando foi a última vez que você ficou em silêncio por escolha? Sem distração, sem TV ligada, sem música, sem celular, apenas você. Se faz tempo, talvez sua alma esteja sentindo falta. Talvez ela esteja te chamando de volta, não como cobrança, mas como convite. Um convite para se reconectar, para se reequilibrar, para se fortalecer, porque o mundo vai continuar barulhento, vai continuar acelerado. Mas você não precisa ser assim. Você pode ser o ponto de silêncio em meio ao ruído, pode ser a presença em meio à pressa, pode ser aquele que ouve antes de falar, que sente antes de reagir, que respira antes de decidir. Tudo isso se cultiva no silêncio da manhã. 5 minutos, todos os dias. Esse é o treino, essa é a prática, essa é a filosofia vivida. 9. Tenha um princípio inegociável para hoje. Todo dia começa como um campo aberto, um espaço imenso, onde você pode plantar o que quiser. Você pode encher esse campo de pensamentos soltos, impulsos passageiros, distrações que parecem urgentes, mas não têm valor. Ou pode olhar esse campo com reverência. Pode escolher algo concreto, algo firme e decidir: hoje é isso que vou cultivar. É disso que se trata esse conselho, de começar o dia com um princípio, uma virtude, uma direção. Porque se você tenta ser tudo ao mesmo tempo, acaba se perdendo. Mas se escolhe apenas uma coisa para ser melhor hoje, um único ponto de foco, você ganha força, clareza e presença. O estoico entende que a alma, assim como o corpo, precisa de treino. E treino exige foco, exige intenção. Epicteto dizia: se você deseja melhorar, esteja contente em ser visto como ignorante ou tolo em coisas externas. Concentre-se em seu progresso interior. Isso quer dizer que, ao invés de sair tentando acertar em tudo, o sábio escolhe um só exercício por vez. Hoje é dia de paciência. Então pratique a paciência em tudo. No trânsito, na conversa, na fila, consigo mesmo. Se for dia de coragem, então encare o que evita. Se for dia de disciplina, então mantenha seus compromissos mesmo quando não houver motivação. Um princípio inegociável por dia. Um compromisso de alma. Algo que você escolhe viver, não por obrigação, mas por construção. A maioria das pessoas começa o dia correndo atrás de tarefas. Você pode perceber isso logo cedo. A agenda, as mensagens, os compromissos, tudo começa a puxar. E no meio disso, o que se perde é o porquê de tudo. Você faz, mas sem consciência. Responde, mas sem reflexão. Reage, mas sem direção. É como estar no meio de uma tempestade sem saber para onde remar. Mas quando você começa o dia com um princípio inegociável,
tudo muda. Porque ao longo do dia você tem um norte, uma bússola, algo para se lembrar sempre que o caos tentar te desviar. Sêneca dizia: nada é mais admirável do que um homem que governa a si mesmo. E autogoverno começa com decisão. Com essa pequena, porém poderosa escolha, hoje eu serei fiel a uma virtude. Pode ser honestidade, pode ser tolerância, pode ser autocontrole. O que importa não é qual, mas o compromisso em vivê-la até o fim do dia. E não importa se ninguém souber disso. Não importa se você errar em outras coisas. Se for fiel àquilo que decidiu, você venceu o dia. Porque o progresso moral não vem de fazer tudo perfeito. Vem de fazer algo com profundidade. E veja, quando você tenta carregar muitas virtudes ao mesmo tempo, se sobrecarrega. Tenta ser calmo, firme, produtivo, alegre, criativo, equilibrado, confiante, e no fim do dia se sente esgotado por não conseguir manter tudo. Mas o estoico é realista. Ele entende que o crescimento é lento, que é preciso treinar cada virtude como quem afia uma lâmina, um dia por vez, um corte por vez, e aos poucos o caráter vai sendo moldado. Não por grandes revoluções, mas por pequenos compromissos diários. Esse princípio inegociável, quando bem escolhido, atua como um filtro ao longo do dia. Cada situação vira um teste. Alguém te interrompe? Hora de treinar a paciência. Surge um medo? Hora de aplicar a coragem. A vontade de desistir aparece? Hora de honrar a disciplina. Você não está vivendo no automático. Está no comando, está consciente, está presente. E isso muda tudo. Porque mesmo que o dia seja difícil, você vai dormir com a alma em paz. Vai poder olhar para si e dizer: fui fiel ao que escolhi. E essa sensação, esse senso de integridade, vale mais do que qualquer elogio externo. E se no meio do dia você esquecer do seu princípio, tudo bem. Não é sobre perfeição, é sobre retorno. Lembre-se dele, respire, recomece. A virtude escolhida não precisa te acompanhar com rigidez, como um fardo. Ela deve ser um farol, um lembrete gentil, algo que te devolve ao centro quando você se dispersa. E é nesse retorno constante que o verdadeiro treinamento acontece. Cada retomada é uma vitória. Cada lembrança é uma prova de que você está vivendo com consciência e não à deriva. Pense nisso. Qual seria a sua virtude para hoje? Não pense muito. Sinta. Talvez seja serenidade, porque ontem você se irritou fácil. Talvez seja paciência, porque está num momento de espera. Talvez seja coragem, porque há algo que você vem adiando. Escolha uma, só uma, e diga a si mesmo: hoje, vou carregar isso comigo. E aconteça o que acontecer, vou praticar isso. Pode parecer pequeno, mas quando você se compromete com uma virtude, você começa a reagir de forma diferente. Começa a pensar antes de falar, a pausar antes de julgar, a refletir antes de agir. Isso não é limitação, é liberdade. Liberdade de ser dono de si. A prática do princípio inegociável transforma seus dias. Porque você começa a perceber que cada manhã é uma nova chance de se construir. Não importa como foi ontem, não importa o que não deu certo. Hoje, você começa de novo. E começa com um foco claro. Isso dá direção ao seu esforço, dá sentido ao seu dia. E ao longo do tempo, constrói algo maior, constrói caráter. Marco Aurélio, em seus escritos, voltava sempre à ideia de consistência. Ele sabia que ser virtuoso num dia bom é fácil, mas é nos dias difíceis que a virtude se mostra real. E é exatamente por isso que o treino deve ser diário. Como um guerreiro que afia sua espada não apenas antes da batalha, mas todos os dias, mesmo quando a paz reina. Porque ele sabe que a paz pode acabar a qualquer momento, e quando acabar, ele estará pronto. Assim é o estoico. Ele treina a alma com um princípio por dia, porque sabe que o mundo vai testá-lo, e quando for testado, ele responderá com firmeza. Então amanhã, quando acordar, antes de olhar o celular, antes de revisar sua agenda, antes de correr atrás do tempo, pare, respire, escolha. Escolha uma virtude, só uma. Carregue-a com você como um escudo invisível, como um juramento silencioso, como uma promessa para si mesmo. E ao final do dia, antes de dormir, pergunte-se: fui fiel ao que escolhi? Essa pergunta feita com honestidade vale mais do que qualquer checklist de produtividade,
porque ela mede algo mais importante do que o que você fez. Ela mede quem você está se tornando. 10. Diga a si mesmo: sou maior que qualquer problema. Há algo que você precisa ouvir todas as manhãs antes que o barulho do mundo chegue, antes que as pressões comecem, antes que o cotidiano te empurre para longe de si. Você é maior que qualquer problema. E não é uma frase de autoajuda. Não é um mantra vazio. É um lembrete. Um lembrete de que dentro de você existe uma força silenciosa, estável e invencível. Uma força que não grita, mas que sustenta. Que não se exibe, mas que permanece. E é essa força que você precisa acessar logo cedo, enquanto o mundo ainda está acordando, enquanto as expectativas ainda estão adormecidas, enquanto você ainda pode escolher o que vai carregar dentro do peito. Respire fundo. Antes de sair, antes de abrir a porta, antes de se lançar na correria, respire. Sinta o ar entrando e saindo. Coloque os pés no chão. Olhe ao redor com presença. E diga a si mesmo: sou maior do que qualquer dificuldade que surgir. Sou mais calmo do que qualquer agitação. E sou mais sábio do que qualquer provocação. Isso não é negação da realidade. É posicionamento. É declarar para si mesmo que você tem escolha. Que aconteça o que acontecer, você pode escolher não se desesperar, não se rebaixar, não se perder. E essa escolha, essa firmeza interior, é isso que chamamos de domínio. No estoicismo, domínio não significa controlar tudo ao seu redor. Significa controlar a si mesmo diante do que não pode controlar. Significa não ser arrastado pela correnteza emocional que tantos seguem. Significa não ser vítima das suas reações, mas mestre das suas respostas. E esse domínio não nasce do nada. Ele é treinado, treinado no silêncio, treinado nas manhãs, treinado na repetição. Todos os dias um pouco mais. E cada vez que você escolhe manter a calma diante do caos, você fortalece essa musculatura invisível da alma. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: se algo externo te incomoda, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua estimativa dela. E isso você pode mudar. É isso. O que te fere não é o problema. É o tamanho que você dá a ele. É o espaço que você cede. É a forma como você permite que ele entre e se instale dentro de você. Mas quando você se lembra logo cedo que é maior que qualquer problema, você reduz esse espaço. Você não deixa que o problema defina sua postura. Você assume o comando. E com isso, o dia já começa com uma estrutura interna diferente. O estoico acorda e se prepara, não com medo do que pode acontecer, mas com coragem de enfrentar o que vier. Porque ele não exige que o mundo seja gentil. Ele exige de si mesmo sabedoria para responder com virtude. Isso é grandeza. Não está no tom da voz. Não está nas palavras decoradas. Está na firmeza com que se pisa no chão. Está na serenidade com que se olha para o inesperado. Está na decisão de não ser refém das circunstâncias. E veja, você vai ser testado. O problema vai aparecer. Pequeno ou grande. Dentro ou fora. Hoje, amanhã, depois. Isso não muda. O que muda é como você se posiciona. Você pode acordar e sair de casa como quem espera o pior. Já tenso, já reativo. Ou pode sair como quem está centrado. Como quem já decidiu que não vai se dobrar diante de qualquer obstáculo. E essa diferença muda tudo. Muda o tom da sua voz. Muda a maneira como você lida com a pressa dos outros. Muda a profundidade da sua respiração. Muda o que você carrega ao longo do dia. Talvez hoje você enfrente um problema no trabalho. Talvez alguém te provoque. Talvez algo não saia como você esperava. E talvez em outro momento, isso te derrubaria. Te deixaria ansioso, irritado, cansado. Mas hoje não. Hoje você escolhe começar o dia lembrando de quem é. E quem é você? Você é alguém que tem domínio, que treina esse domínio todos os dias, que não cede ao impulso, que não se deixa definir pelo externo, que vive a filosofia como prática, não como ideia bonita, mas como ferramenta viva. E essa ferramenta precisa ser usada com frequência, porque a mente esquecida precisa ser lembrada, precisa ser chamada de volta ao centro. Por isso diga a si mesmo, em voz alta ou em silêncio, mas com intenção: sou maior que qualquer problema. E repita, e guarde essa frase no bolso do peito, para usá-la quando sentir que o chão começa a tremer, porque ele vai tremer, mas você não precisa cair. Você pode se decepcionar,
pode ser mal interpretado, pode ser confrontado, mas nada disso precisa tirar sua paz. A paz do estoico não está na ausência de conflito, está na constância do seu caráter. Está na sua escolha de não deixar que os problemas ditem o seu tom. Está na serenidade com que ele responde quando tudo o convida ao descontrole. E se por acaso no meio do dia você se esquecer disso, tudo bem. Respire de novo. Lembre-se de novo. Repita de novo. Porque o domínio não é uma linha reta. É um exercício diário. Um retorno constante à sua melhor versão. E quanto mais você treina, mais natural isso se torna. Um dia, sem perceber, você reagirá com calma onde antes explodia e vai perceber: estou diferente, estou mais firme, estou mais livre. Esse é o estoico que desperta dentro de você. Um pouco a cada manhã, um pouco a cada escolha, um pouco a cada respiração. Agora você está pronto. Não apenas para mais um dia, mas para um novo modo de viver esse dia. Você caminhou comigo por 10 conselhos estoicos. 10 princípios que não são apenas ideias, são ferramentas, são âncoras, são práticas que te colocam de volta no controle daquilo que realmente importa, você mesmo. E que este não seja só mais um dia, que seja o seu melhor dia. Porque você decidiu começar com o que há de mais poderoso, sua mente. Você escolheu a presença, a calma, a virtude. E ao repetir esse exercício todas as manhãs, você não apenas muda o seu dia, você muda a si mesmo. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas que também estão buscando uma vida com mais propósito e equilíbrio. Se inscreva, se ainda não faz parte dessa jornada com a gente. Aqui, todos os dias são oportunidades de crescer. E se você ficou até aqui, escreva nos comentários: eu fiquei até o final. Vou saber que você é daqueles que honra o silêncio, cultiva a mente e treina a alma, um dia de cada vez. Nos vemos no próximo vídeo.